Amém. Bendito sejas tu, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos pela vida das nossas crianças. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria que vem do alto, Senhor, para que possamos ensiná-los no caminho que eles devem conhecer e andar, complementando aquilo que os pais têm feito em casa, para a honra e glória do Senhor, que nós possamos vê-los crescer na graça e na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Tudo na paz? Bom que tem gente respondendo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do 46 ao 55. Peço que você, o encontrando, se ponha de pé, por favor. Lucas 1, 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aí. Bendito Senhor, essa é a porção maravilhosa da Tua palavra para nós nessa noite. Que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, ministrar aos nossos corações a respeito do que vamos falar. Seja o Senhor engrandecido e exaltado, e sejamos nós transformados à medida em que ouvimos e entendemos, e o Teu Santo Espírito aplica essa palavra nos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Muito bem. Começamos hoje o primeiro dos cultos do Advento, do Natal. O Advento que, na verdade, começa no dia 1º de dezembro. O Advento que é uma tradição cristã, que significa, a palavra advento vem do latim, se chama proximidade, chegada. E essa chegada é a chegada do Natal, a chegada da comemoração do nascimento de Jesus. É um tempo de alegria, de preparação para a comemoração do nascimento do nosso Salvador. E também na bendita expectativa da sua volta. Falando um pouquinho desse evangelho que nós lemos, foi escrito por Lucas. Lucas era médico, acho que você sabe. Ele era gentil, grego de Antioquia. Ele provavelmente se converteu nas pregações, nas viagens missionárias de Paulo. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele era um pesquisador, historiador e recolheu várias informações, investigou números e relatos, principalmente dos apóstolos, e relatou no Evangelho de Atos dos Apóstolos e também de Lucas. E ele escreveu esse livro de Lucas com o objetivo de testificar das verdades do Evangelho e também fortalecer a fé, primeiro para Teófilo. Se você for ler lá no capítulo 1, ele vai endereçar ao amigo dele, Teófilo, mas também a todos aqueles que são alcançados pela graça de Cristo, ou seja, para nós, hoje em dia. Quando nós nos lembramos do Natal, que sentimentos vêm no teu coração? Que sentimentos vêm? Geralmente nós pensamos na família reunida, né? Parentes reunidos, refeições à mesa, encontros, reencontros, a alegria de estar juntos. E isso é sensacional, é maravilhoso esse tempo. Mas será que nós nos preparamos para a celebração do nascimento de Cristo da mesma forma que nós nos preparamos para a nossa ceia de Natal?
Será que nós já começamos a pensar na celebração do Natal que se aproxima, do nascimento do Salvador, com o mesmo empenho que nós temos em convidar, preparar a mesa e a comida que nós comemos na ceia? Contudo, apesar disso, meus irmãos, o verdadeiro Natal, o verdadeiro é muito mais do que isso, é muito mais do que uma reunião, uma refeição à mesa, é muito mais do que aquilo que nós partilhamos. Ele tem um significado muito mais elevado. O significado para nós cristãos é: nasceu o Salvador. A salvação se manifestou em carne. Jesus se fez como um de nós para nos salvar. Talvez não exista forma melhor de entender o nascimento do Salvador, de tudo que nós pensamos, nós celebramos no Natal, do que nós meditarmos no anúncio do nascimento de Jesus. Nessa passagem que nós lemos agora nas Escrituras, nós vemos a exultação de Maria diante da maravilhosa notícia de que dela nasceria o Salvador. Um pouquinho antes, você vai lembrar que o anjo Gabriel anunciou a ela que ela daria à luz um filho e que ele se chamaria Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E Maria era uma moça judia, humilde. A história conta, os historiadores falam que ela tinha entre 14 e 16 anos, jamais tinha tido intimidade com homem, era virgem. E que ela ficou chocada com aquela notícia e hesitante num primeiro momento, porque para ela era algo impossível de acontecer. Além disso, o anjo Gabriel afirmou para ela que Isabel, sua prima de alguns graus, que era idosa e estéril, se acharia grávida de 6 meses e que para Deus nada é impossível. Mesmo sem entender muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, a jovem Maria respondeu assim: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Quantos de nós têm coragem de falar isso hoje e declarar isso ao Senhor? Amém. E por obra do Espírito Santo, como nós lemos no credo, Cristo foi concebido em Maria. Então Maria, depois disso, foi visitar Isabel, e quando Isabel viu a Maria, ela bradou: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Pois logo que eu ouvi o teu cumprimento, Isabel falando para Maria, a criancinha dentro de mim saltou de alegria. Bem-aventurada a que creu que se cumpriram as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Deus estava naquele momento confirmando pela boca e pelo ventre de Isabel tudo aquilo que ele tinha falado e feito por Maria. E finalmente então Maria compreendeu que daria à luz ao Salvador, o Messias prometido, como nós cantamos agora, o Filho do Deus Altíssimo. E aí eu pergunto para vocês, mulheres, hoje, imaginem se o anjo aparecendo para vocês e dizendo: você dará à luz a Jesus, o Filho de Deus, com 16 anos. Imagina só, como não ficou o coraçãozinho de Maria. Mas Maria ficou tão maravilhada com Deus no seu coração, que dos seus lábios brotou uma canção de adoração a Deus, conhecida como Magnificat, exatamente esse texto que nós lemos agora. Ela é uma canção. E esse nome, ele vem do latim, e ele significa Magnificat anima mea dominum, minha alma engrandece ao Senhor. Ela é um cântico recheado das Escrituras. O que Maria cantou aqui? Pasmem, meus irmãos, pasmem. Mas ela cantou cânticos de Ana, mãe de Samuel, de Salmos. Ela faz referência a Gênesis, a Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e também Zacarias. Só. O coração de Maria estava cheio das Escrituras. Na primeira estrofe, Maria enaltece a Deus por quem Deus é e pelo que Ele tem feito através dela. Na segunda estrofe, Maria se declara em ações de graças e louvor ao Senhor, contemplando a sua bondade e misericórdia que seguia de geração em geração. Na terceira, Maria compara a misericórdia com a severidade de Deus com aqueles que não o temem. E na quarta, Maria exalta o cumprimento das promessas de Deus, conforme havia prometido desde Abraão e por toda a sua descendência. Então, na exposição de hoje, nós vamos aprender com a devoção
e a adoração de Maria diante da melhor de todas as boas novas. Dela nasceria o Salvador. E com essa exposição, meus irmãos, eu espero sinceramente que nós possamos mudar a nossa forma de celebrar o Natal e também mudar a forma de como nós adoramos ao Senhor. Amém? A primeira coisa que nós vemos nesse texto maravilhoso é a profundidade do sentimento de Maria. Ela fala no início lá, assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As Escrituras muitas vezes tratam alma e espírito como uma coisa só, uma só essência. Contudo, Maria está declarando aqui que a alma dela engrandece e o espírito se alegra. Mas o que ela quer dizer com isso? Maria declara isso, ela está falando assim: a minha alma e o meu espírito, ela está declarando por Deus um sentimento de todo o coração, do mais íntimo do seu ser, da sua alma, de um sentimento grandioso e profundo pelo Senhor, com tudo que ela tem. É isso que ela está falando. A minha alma, com o meu espírito, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E nós vimos também que ela expressa algo maravilhoso. Nós vimos ela cheia de contentamento. Ela estava cheia de temor pela notícia que tinha acabado de receber, mas também cheia de encantamento e cheia de contentamento. É como se ela dissesse: essa é a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei. Esse é o efeito que as boas novas do Evangelho devem fazer em mim e em você. Essa resposta em adoração, de entendimento daquilo que o Senhor fez por mim e por ti, assim nós devemos nos sentir. Se nós realmente entendemos que Jesus, o Filho bendito de Deus, deixou a glória dos céus, se tornou homem, deu a vida por nós, o significado de tamanha obra de amor tem como coisa tão maravilhosa não nos comover a alma e o espírito. Aqui nós vemos o contraste do Natal. O contraste do Natal cristão, que deveria ser, e o contraste do Natal do mundo. O Natal do mundo hoje tão superficial. Homens e mulheres falando de si mesmos, dos outros, de sentimentos, de amizades, de presentes, do ano que passou. Mas comparado com a verdadeiro significado do Natal, isso são só adornos, são só pedaços da nossa celebração. E eu nos pergunto, diante disso, o que tem passado nos nossos pensamentos e sentimentos? Será que nós estamos cheios de contentamento e gratidão a Deus para celebrar esse próximo Natal? Nós vemos que ela manifesta o sentimento dela com palavras. E na manifestação desse sentimento ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou, a minha alma proclama a grandeza de Deus, proclama a grandeza do Senhor. E engrandecer significa tornar grande, tornar glorioso. É uma expressão extraordinária, é sublime, elevada. Aí nós podemos nos perguntar: será que quando nós proclamamos a grandeza de Deus, que Deus é grande, todo-poderoso, Ele fica ainda maior e mais poderoso? Não. Então por que nós declaramos? Quando nós manifestamos a grandeza e a majestade do nosso Deus, pelo menos 3 coisas acontecem conosco. Primeiro, nós reafirmamos no nosso coração a grandeza, o poder e a majestade de Deus, porque nós lembramos de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Segundo, nós confessamos com a nossa boca e expressamos os nossos sentimentos em adoração a Deus. E em terceiro lugar, não menos importante, nós podemos servir de lente para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas possam nos ver e através de nós apontarmos para a grandeza, majestade e glória do Senhor. É como se Maria dissesse: eu quero que todas as pessoas saibam e vejam a grandeza e a glória de Deus que eu vi, que eu tive. A minha alma engrandece ao Senhor. Tudo que eu tenho
tudo que eu sou, o mais profundo do meu ser, expressa a grandeza e a glória de Deus. Ela disse também que se alegra em Deus. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No original, em algumas versões, já está escrito exulta. A minha alma exulta em Deus. E alegrar-se significa exultar, experimentar grande alegria, grande júbilo, sentir grande satisfação e grande orgulho no Senhor. Desde sempre, meus irmãos, as pessoas costumam exultar em várias coisas. Os homens têm exultado em si mesmos, têm exultado em orgulho, em adoração a si mesmos, nas coisas que podem ver, nas coisas que podem comprar, conquistar. Em tudo isso eles têm exultado. Mas Maria aqui rompe o ego e a soberba do homem e declara: o meu espírito se alegra em Deus, não nas coisas desse mundo, não em mim mesma, mas no Senhor. É isso que ela nos ensina. Eu me alegro profundamente em Deus. É isso que ela está falando. Eu me alegro profundamente em Deus, meu Salvador. Que nós possamos nos alegrar profundamente e plenamente no Senhor, assim como Maria. Reflita se é assim que você tem se sentido. E qual o motivo de tamanha adoração de Maria? O que causou tamanho sentimento nela? Por que Maria engrandece ao Senhor? Por que ela se alegra em Deus, o Salvador? Primeiramente, nós podemos pensar que foi por tudo o que aconteceu com ela. Mas não. O verdadeiro motivo do sentimento e da adoração de Maria é Deus. Ela não está olhando para ela, engrandecendo pelo milagre que Deus fez através dela. Ela adora a Deus por quem Ele é e pelo que Ele está fazendo, enviando Jesus, seu Filho amado, para salvar pecadores. Ela mesma declara que precisa de um Salvador. Quando ela fala, meu Salvador, ela também precisa de um Salvador para se salvar. Os olhos, a causa, o motivo da adoração cantada a Deus estão sobre Deus e não sobre ela. E nós vemos aqui algo extremamente importante, por isso que eu falei antes, que isso venha mudar a nossa forma de adorar. Antes de começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você adora a Deus? Não me responda, só pense. A minha segunda pergunta é, você adora a Deus corretamente, com todo entendimento? Vamos ver se sim, então. Maria adora a Deus por algo muito maior. Ela teve o entendimento de que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como está escrito lá em Gálatas 4:4. Ela entendeu que Jesus estava se encarnando, entrando na história dos homens como homem, feito homem. Aquilo que Deus estava fazendo na história dos homens, conforme a sua promessa, a levou a adorar. Lembre, eles todos esperavam a vinda do Salvador. A vinda do Messias era esperada há muito tempo e anunciada pelos profetas, pelos pais da fé. Eles estavam esperando há muitos e muitos anos e aquilo estava se cumprindo naquele momento. A revelação e o entendimento da obra da salvação acontecendo naquele momento fizeram Maria adorar. O propósito da salvação se cumprindo por meio dela, diante dos olhos delas, fizeram Maria adorar. E aqui nós chegamos numa questão crucial para todo cristão. O que leva um cristão a louvar, a adorar e exultar a Deus? Resposta: o entendimento. Quando nós temos entendimento das verdades eternas e da maravilhosa obra do Senhor se cumprindo, quando nós contemplamos tamanha salvação, a nossa resposta deve ser adoração. Maria mostrou que os nossos sentimentos, emoções e vontades são frutos do nosso entendimento. Tanto que ela cita mais de 40 partes da Escritura. Entendimento. Quando nós adoramos em espírito, com toda a alma, energia, com todas as emoções,
e em verdade, com todo entendimento e compreensão bíblica, nós adoramos Deus de todo o coração. E agora você pode se perguntar, será que nós adoramos a Deus? E será que nós adoramos a Deus corretamente? Com todo o nosso... Quando a gente fala de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, será que nós entendemos o que estamos adorando? E assim, meus irmãos, é para cada um de nós. E a minha pergunta é como nós temos adorado a Deus? E como nós podemos adorar a um Deus que nós não conhecemos? O Deus que se revela também através das Escrituras, aqui à nossa disposição. Se eu não conheço esse Deus, eu não o adoro de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Nós devemos e precisamos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, que se revela por meio de nós, através do seu Filho. E assim teremos entendimento daquilo que está acontecendo. Por que Maria exultou naquele momento? Porque ela entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Porque ela conhecia as Escrituras. Porque ela esperava, assim como aqueles que tinham fé, o Salvador que havia de se manifestar. E com esse entendimento ela adora. Mas aí nós vemos algo muito interessante também. Ela adora citando várias passagens bíblicas, mas com palavras extremamente eficazes na sua adoração. Ela cita algumas palavras como engrandecer, Salvador, poder, santidade, misericórdia e fidelidade. Quando ela fala, a minha alma engrandece ao Senhor, não há nada acima ou mais elevado do que isso que ela está falando. Não há nada mais elevado do que engrandecer o Senhor. Maria ensina que é preciso engrandecer, louvar, prestar culto a Deus justamente por quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Deus soberano, o Deus supremo, majestoso, todo-poderoso, glorioso, e nós o adoramos em primeiro lugar por quem Ele é. Com esse entendimento das Escrituras reveladas, o salmista vai dizer, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você conhece essa canção? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é o responsável por tudo o que aconteceu, por tudo o que acontece, tudo se deve a Ele, e por isso, acima de todos, acima de tudo, Ele é digno de toda adoração. Somente Ele é digno de ser louvado. Depois Maria fala a palavra Salvador. O que significa esse termo Salvador? Por que Maria declara meu Salvador? Quem ainda não entendeu a necessidade de um Salvador, espero que entenda agora. Deus me dê graça. Mas vai ser bem legal. Olha por que ela entendeu que ela precisava de um Salvador. Lá em Mateus 1:21, complementando esse texto, ele fala, você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. E ao longo das Escrituras, meus irmãos, nós vemos Deus salvando o seu povo repetidamente. Assim como no passado, Deus socorreu o povo tantas vezes, agora também enviando o Messias Salvador. Você lembra quando Deus salvou o seu povo do Egito? Quando Deus salvou o seu povo da Babilônia? E tantas outras feitas onde Deus derrotou os inimigos, aqueles que guerreavam contra o povo de Deus. E apesar dessa rebeldia, dessa má conduta, dos pecados do povo, Ele foi, é e sempre será o Salvador do seu povo. E mais uma vez agora, enviando Jesus como nosso Salvador. Quando Maria diz Salvador, ela está dizendo, ó Deus, a minha alma te engrandece, porque eu posso ver o que estás fazendo agora, o que sempre fizeste. Tu és sempre o mesmo, desde sempre Salvador do seu povo, e agora completa a sua obra com Jesus, o suficiente e último Salvador. É isso que ela está dizendo, é maravilhoso isso. Outra palavra que ela fala é poder. Versículo 49, no 51, 49, ela fala, porque o poderoso fez grandes coisas para mim. E no 51, manifestou o poder com o seu braço.
Por que Maria engrandece o Senhor por sua grandeza, pelo seu poder e pela sua força? Você já se perguntou isso? Por que ela exalta esses atributos do Senhor? A esperança para o mundo está no poder de Deus, na força do seu braço. Está naquele que é poderoso, todo-poderoso, e faz tudo na força do seu poder. Maria perguntou para o anjo: como isso poderá acontecer se eu não conheço na intimidade homem algum? E o anjo respondeu: para Deus nada é impossível. Você quer saber o tamanho do poder de Deus? Essa é a resposta. Para Deus nada é impossível. E essa força do poder de Deus, pois para Ele tudo é possível. Essa é a segurança e a certeza que nós temos da salvação, na força do poder infinito do soberano Deus. Por isso, Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16, assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para salvação. O Deus onipotente manifestou a Maria o poder de Deus para a salvação. Ela viu acontecendo, realizando uma obra extraordinária, sobrenatural. Imagina um filho sendo concebido por obra do Espírito Santo, não por vias humanas, mas por vias sobrenaturais, por meio do Espírito Santo, gerando nela o Salvador prometido há tantos anos, há tantas gerações, e que dela nasceria Jesus, que seria Filho de Deus Altíssimo, Salvador dos homens. Imagina a cara dela, ia estar assim, ó. No mínimo, boca cair ou desmaiado, não sei. É maravilhoso. Mas ela também fala algo muito interessante. Ela fala no versículo 49, o seu nome é santo. Por que ela fala que o nome de Deus é santo? Maria está dizendo: eu engrandeço o Senhor pelo seu poder, mas também pela sua santidade. Aí nós podemos nos perguntar: por que há salvação? Ou, por que Deus enviou o seu Filho para esse mundo? Ou, por que a obra de Jesus no Calvário é necessária? Foi necessária? A resposta é: porque Deus é santo. Porque o seu nome é santo. 1 João 1,15, o apóstolo vai dizer assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E essa é uma expressão da sua santidade. Ele é tão separado, ele é tão santo, que a Bíblia fala santo, 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 que nele não há treva nenhuma. Mas o que tem a ver a santidade com a salvação? Vamos lá. Deus é contra o pecado. Ele odeia o pecado. E porque ele odeia o pecado, é que há salvação. Deus criou um mundo perfeito, não havia nele mal algum, e Deus inclusive viu que no final, viu Deus que era bom, tudo aquilo que ele tinha criado, era lindo, perfeito, era bom. Mas a rebeldia do diabo contra Deus, que se levantou, o homem pecou, caiu, o pecado se desenvolveu, o mal se espalhou, e Deus não pode tolerar isso. O Deus que é santo, 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 que quer dizer santo, separado, excelso, sublime, acima de qualquer coisa má, odeia o pecado com toda a intensidade. E o Deus que é santo não poderia deixar o mundo como está, governado pelo Deus desse mundo, a saber, Satanás. Porque Deus é santo, o governo do diabo e o pecado, que é maligno, são totalmente opostos a Deus, e ele vai resolver definitivamente essa oposição. Seu nome é santo, porque ele é santo, e tudo que ele faz é santo, poderoso e santo. Jesus era perfeito, não havia nele pecado algum, e em tudo ele foi puro e santo. Mesmo encarnado como um bebê, era separado do pecado, nunca pecou,
não havia nele pecado algum. E nós podemos nos perguntar o que está então acontecendo na cruz. Resposta: o Deus que é santo, que odeia o pecado, estava punindo os nossos pecados em Cristo, no nosso lugar, para que nós sejamos santos como Ele é santo. Amém? Por isso que nós exaltamos a santidade de Deus. Ele espera de nós agora a mesma resposta em buscar santidade, que significa ser melhor do que os outros? Não. Mais elevado? Não. Separado das coisas do mundo, separado do pecado, separado da maldade, olhando firmemente nos caminhos do Senhor, olhando para as coisas do alto. Amém? Outra palavra que ela cita ali maravilhosa é misericórdia. Ela fala no versículo 50, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Sobre todos? Pois é. Se Deus fosse só poderoso e santo, não haveria esperança para nós. Ele poderia decidir não nos salvar. Deus é forte, é grande em poder, glorioso em santidade e majestade, mas Ele também é cheio de misericórdia. Ele é cheio de compaixão. E porque Deus é grande, poderoso, misericordioso e cheio de compaixão, nós somos salvos. Mas o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia e graça são palavras que andam juntas. E é preciso que nós entendamos como elas se diferenciam. Parece uma coisa só, mas não são. A graça é o favor, a bondade, o amor de Deus para todos aqueles que não merecem nada, porque são culpados. Mas a misericórdia significa que o Deus dá graça, mesmo vendo a nossa culpa, mesmo vendo a nossa miséria, mesmo vendo a nossa infelicidade, vendo a nossa aflição, a nossa desgraça por causa do pecado, teve compaixão de nós. Ele olhou para a nossa condição de miseráveis e teve compaixão. Ele olhou para aquele que fugia dele, que não o buscava, que pecava, que era rebelde contra ele e disse: eu tenho compaixão de ti. E Maria entendeu isso. E a última palavra que ela fala é fidelidade. Versículos 54 e 55 vai dizer assim: auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Meus irmãos, Deus nunca esquece das suas promessas. Ele prometeu que viria e que salvaria o seu povo, e Maria está justamente contemplando o cumprimento dessa promessa. O que ele prometeu que aconteceria, aconteceu. Aquele que deveria vir, veio. A promessa que foi declarada lá no jardim do Éden, quando declara que do descendente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a saber, Cristo, continuou sendo declarada por vários e vários anos, milhares de anos pelos profetas, aconteceu agora. Deus prometeu, visitou e redimiu o seu povo. Por isso Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O Deus que é todo-poderoso, santo, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, nos enviou o seu único Filho, não somente para ser como nós, mas para morrer por nós na cruz. E é isso que ela estava vendo. É isso que ela estava entendendo naquele momento. Era esse entendimento que Maria tinha. Um Deus grande em poder, todo-poderoso, concebendo nela um filho através do Espírito Santo, sobrenaturalmente, extraordinariamente, mas também grande em misericórdia, trazendo ao seu povo salvação, um povo rebelde, um povo que o rejeitou, um povo que
ao virar das costas, estava adorando a ídolos, um povo que fugia de Deus. Mesmo assim, Deus teve misericórdia, assim como Ele teve de cada um de nós aqui algum dia. Nós fugíamos de Deus, corríamos na direção contrária, abraçados no pecado, indo para o outro lado, mas Ele nos alcançou, pela sua graça e misericórdia. Quão insondáveis, meus irmãos, são as riquezas da graça e da misericórdia do Senhor para conosco, em seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meditando nessas coisas, qual é que é o seu entendimento a respeito do Natal agora? Como seria o seu Natal antes e como é o seu Natal agora com esse entendimento? Falando do Advento, o que você acha de se preparar para o Natal? Você tem acompanhado os áudios no nosso grupo, o Advento? Você tem percebido que maravilhosos são aquelas gotas de entendimento para que nós cheguemos no dia 25, que é o dia que nós comemoramos o dia do nascimento de Cristo, cheios das Escrituras e de entendimento, louvando a Ele pela sua bondade, graça, poder e misericórdia. Nós aprendemos que a alegria plena é para aqueles que, alcançados pelo Salvador, vivem para magnificar, engrandecer, adorar em espírito e em verdade ao Deus de toda graça. Nós conseguimos compreender a magnitude e a grandeza daquilo que o Senhor fez por nós? Será que nós conseguimos entender o que Deus fez por nós? O que Jesus veio fazer por nós? Nós temos o desejo de engrandecer ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e tornar a sua grandeza conhecida e adorá-lo com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Por isso que eu perguntei, será que nós adoramos a Deus do jeito que deveríamos? A resposta é não. Não, sem medo. Por mim e por você eu digo não. Mas eu pergunto, como essa palavra chegou nos nossos corações? Como nós vemos Deus agora? Como isso pode influenciar a nossa forma de adorar o Senhor? E eu te peço, assim como falo para mim mesmo, que possamos meditar nessas palavras. Medite nessa porção das Escrituras. Volta para casa, leia de novo, medite nela. Ore, cante. E nós podemos entender algo precioso demais aqui. Nós vemos que o entendimento das Escrituras nos leva a adorar a Deus. Quando nós entendemos, e nós entendemos quando nós lemos, estudamos, dedicamos tempo, quando nós entendemos as Escrituras, que Deus, em sua glória e majestade, olhou para nós, cheio de compaixão e misericórdia, e nos deu seu Filho amado para a nossa salvação, não tem como não adorar. E essa deve ser a nossa resposta. Que nós possamos, eu e você nesse Natal, fazermos um Natal diferente. Que nós possamos nesse Natal exultar e adorar ao Deus de todo o coração. Que nós possamos falar e cantar assim como Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Pode se colocar de pé, por favor. Peço que você medite nessa porção das Escrituras, que você sonde e permita que o Espírito Santo também sonde o seu coração e pergunte-se, como eu tenho adorado a Deus? Como eu tenho manifestado tamanha adoração? Que palavras eu tenho falado ao Senhor nas minhas orações, no meu louvor? Como eu tenho engrandecido o nome do Senhor? Quão grato eu sou? Quanto contentamento eu tenho no Senhor? Quanto alegre eu sou no Senhor? Que nós possamos meditar e sondar o nosso coração para ver se realmente nós podemos dizer
que a nossa alma engrandece ao Senhor. E que nós possamos dizer que o meu espírito se alegra. Nós realmente temos encontrado contentamento, nos alegrado no Senhor. Será que nós temos o coração grato por tudo que Deus é e por tudo que Ele fez por cada um de nós? Será que nós expressamos isso como Maria fez e nos ensinou através desse texto? Será que nós engrandecemos ao Senhor e declaramos a Ele quão bom Ele é, quão justo Ele é, quão santo Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão soberano, quão poderoso, quão gracioso, quão misericordioso, quão sublime, quão excelso, quão maravilhoso é o Senhor? Muitas vezes nós lembramos e nós falamos, mas os momentos em que o Senhor nos permite ficarmos com a cara no chão, quando estamos cheios de problemas, cheios de outros pensamentos, sem ver futuro para as coisas, aí a gente se lembra de se humilhar e pedir perdão e ficar adorando a Deus. Mas será que nós adoramos em espírito e em verdade, ou adoramos esperando que Ele mova algo na nossa história? Nós o adoramos por quem Ele é, ou esperando alguma coisa em troca? Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós temos te adorado sem saber o que estamos fazendo. Porque muitas vezes a nossa adoração é rasa, a nossa oração é rasa, e são rasas porque nos falta entendimento. E nos falta entendimento porque nós não lemos as Escrituras. E nós não lemos as Escrituras porque nós damos prioridade para várias outras coisas, menos de conhecer e prosseguir em conhecer. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, fortalece-nos, Senhor, na disciplina e no amor pelas Escrituras, que assim como Maria, nós possamos ter cada vez mais entendimento das Escrituras e possamos diariamente dizer que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra, independente das circunstâncias, mas em tudo que o Senhor é para nós e pela eternidade, pela salvação conquistada para cada um de nós, apesar de nós, pecadores e miseráveis, que não merecíamos nada. Mas te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça e pela tua maravilhosa misericórdia sobre nós. Mesmo apesar de nós, nos amou, nos chamou, colocou dentro de nós o seu Espírito, regenerou os nossos corações. Podemos enxergar, Senhor, que Tu és o nosso Pai, nos adotou, nos enxertou na oliveira verdadeira, nos aproximou, nos perdoou, nos limpou, nos redimiu, nos justificou. E um dia estaremos contigo na glória, Senhor. Que esse seja o motivo da nossa adoração. Que nesse Natal, Senhor, nós possamos nos preparar e comemorar a vinda do nosso Salvador de forma diferente, com todo o significado, com reverência, com a devida atenção, com o devido capricho, com o devido louvor e adoração de todo o coração, de todo o nosso entendimento, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.